É Lucas 1:26. Agora, não devemos ler esta passagem como uma simples narrativa do Natal. Né? Deve ler isto uma história do maior evento do homem, né? O maior evento do mundo, esta história. Jesus veio para versículo 26. Ora, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, ele é filho de Deus e filho de Davi. Né? Já entendemos que é filho do Altíssimo, Deus, e filho de Davi. Dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, isso é história, né? Não só apresentação de Natal, mas é uma história do maior evento na face da terra. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isto, uma vez que não conheço o varão? Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Tem outra tradução que fala diferente sobre chamado. Ele não vai ser chamado santo, vai ser santo, né? Chamado Filho de Deus. Não tem tradução? Não é igual. O que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lê de novo. O ente santo que há de nascer. É isto mais conforme o grego, né? Ele não é chamado santo, ele seria santo. Fala assim, pelo que também o santo que de dia há de nascer será chamado Filho de Deus. Fala o santo, mas o chamado... Chamado filho, em vez de chamado santo. Não será chamado santo, que é santo, né? É o ente santo, né? Isso é, então, chamado Filho de Deus, né? Não chamado Santo Filho de Deus. Ele vai nascer por meio do Espírito Santo, santo e chamado Filho de Deus. Gerado pelo Espírito Santo seria santo
e chamado Filho de Deus. Porque o Espírito Santo gerou Filho de Deus. Isso é um mistério. Não pode explicar isto. Você crê que isso é possível? Com Deus, né? Tem um mundo invisível muito misterioso, né? Então, o dilúvio veio porque os anjos estavam interessados nas filhas do homem, né? E lá, anos atrás, tinha uma história sobre a nenê de Rosemary, né? Então, isso mostra que os demônios podem produzir uma pessoa, né? Parece. Encarnar Satanás, né? Então, isso não é isto é um fenômeno de mundo invisível, né? E não podemos mexer com isso, né? Não podemos orar para os mortos, nem para anjos e santos, não. Proibido, mas não que fala que não existe essas coisas, né? Eis que também Isabel, tua parenta, conheceu um filho em sua velhice, e este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada será impossível. Então, ouvir e obedecer a palavra de Deus, nada seria impossível, né? A palavra de Deus. Deus fala. Mandou um dos mais importantes anjos, né? Gabriel. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Capítulo 2. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo fosse recenseado. Então, Lucas está fazendo o caso de contar a história, que época, que data, que rei e tudo. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirínio era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José, da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz. E teve seu filho primogênito. Envolveu-se em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Mas Maria também era casa de Davi. Maria? A genealogia de Mateus inclui José. Mas você pode notar que a genealogia de Lucas é nomes diferentes. Porque na linha de Maria foi profetizado que ele seria filho de Deus, e José foi escolhido por Deus, né, para ser pai nominal, né, de Jesus, né. Ele foi chamado por Deus, ele usou muito sabedoria, né, para cuidar de Maria e tudo. Ninguém sabe quando ele morreu, né. Ele some, né. Mas ele tinha vários sonhos, né, para cuidar da situação. Ir para o Egito, voltar do Egito e tudo. Mas Maria era da linhagem de Davi também. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo
e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. Não, isto não é certo, não. Paz na terra e boa vontade para os homens, né? Fala, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra e boa vontade para os homens, certo? Precisa entender, porque Deus tem boa vontade para os homens e não tem boa vontade para os homens que escolheu Deus, né? Não, homens não precisam ter boa vontade para ser abençoados. É Deus. O primeiro capítulo de Efésios mostra que a vontade de Deus, o mistério da vontade de Deus abençoar homens. Segundo Coríntios, ele reconciliou todos os homens no mundo, todo mundo através de Cristo. Precisa entender isso, né? Não precisa qualificar para ser abençoado. É Deus decidiu abençoar todos os homens através de Jesus nascer. Então, eu não estou falando que todo mundo está automaticamente abençoado, mas Ele decidiu abençoar. E nós precisamos de decidir receber esta bênção. Mas a bênção é para toda pessoa. Reconciliou em Cristo o mundo inteiro. E os anjos apareceram para pastores no campo, né? Naquela região. Logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam a pastores uns aos outros: vamos lá até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, a toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que ouviram se admiravam do que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhes fora dito. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos para João, primeiro capítulo, primeiro versículo. Então João, apóstolo e amigo de Jesus, ele conhecia o primeiro capítulo de Gênesis, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então João fala, no princípio era o verbo. Porque os céus e a terra eram criados por o verbo, né? João tinha uma informação muito especial, né? Era pescador. Tiago era primo, talvez, filho de outra Maria, Tiago. Tem dúvida se Maria tinha outros filhos, outro assunto, né? Parece
Parece impossível por minhas pesquisas, né? Porque precisa 4 pessoas com o mesmo nome de 2 Marias, né? Irmãos de Maria, irmãos da irmã de Maria, né? Eles gostavam do nome Maria, né? Então, sim, né? Mas, fora disso, João era jovem, né? E o único que não foi morto, martirado, né? Então, esse João escreveu coisas esotéricas, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava com Deus, com o Filho do Pai, e era Deus. Ele estava no princípio com Deus, antes da criação, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, como eu sempre falo, quando eu estava buscando a Deus, né, até na Igreja Católica tinha missa, e a missa, a primeira coisa era ler o primeiro capítulo de João, e quando chegou versículo 14, o Verbo se fez carne, tocou o sino, todo mundo joelhou. Eu achei muito importante. Que o mistério a coisa mais importante da história do homem é esse mistério que Deus visitou a terra na forma do homem. Filipenses 2:5. Em vez dessas bobagens que produz no cinema, né? Deve ter mais cinema sobre esses eventos, né? Imagina aquele cinema com música e anjos e fatos históricos, né? Isto, mas o mundo não interessa nisto. 2:5 de Filipenses. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que se devia aferrar. Quer dizer, insistir, né? Eu sou filho de Deus e tudo, não precisa morrer e tudo assim, né? Não. Ele sabia que era filho de Deus, mas não queria promulgar isto. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Gálatas 4:4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher,
nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Agora, 1 Timóteo 3:15. Para que no caso do eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja de Deus vivo, esteio da verdade. Esteio é uma coluna, né? Entre o céu e a terra. Como a escada de Jacó, né? Gênesis 28. Escada entre o céu e a terra. A casa de Deus é a igreja, esteio de quê? Da verdade. A verdade. Jesus é a verdade, né? E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele se manifestou em carne. Então eu queria só mostrar uma coisa, eu achei interessante como Paulo fala, né? Aquele que manifestou na carne, terra, né? Justificado em espírito. O céu, né? Espírito. Visto dos anjos. Pregado entre os gentios. Sempre entre terra e o céu, né? Crido no mundo. E recebido acima na glória. Escada, esteio da verdade. A vida era a luz dos homens, né? A vida era a luz dos homens. O cérebro, a mente, raciocínio, a árvore da conhecimento do bem e do mal, não é a luz dos homens. É ilusão, né? Mas a vida de Jesus é a verdade. Não pode entender a verdade sem ter vida em Jesus. Que coisa! Será que o dia vai chegar quando essas coisas são pregadas publicamente nas praças e em qualquer lugar? Ibirapuera, qualquer lugar, né? Anunciando a verdade. Não é só aceitar Jesus como Salvador pessoal para o céu. Não, isso não é o plano de Deus. Isso não é evangelho. Tem que anunciar essas coisas com convicção. Mistério de piedade. Estamos investigando, né, inquirindo sobre esses mistérios. Eu acho que ele não ficou morto, ele é ressuscitado, né? Porque qualquer pessoa pode falar coisas como Jesus falava e fica morto, né? Mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou. Então foi justificado tudo que ele falou, porque ele não ficou morto e foi ressuscitado. Ficou 40 dias, depois ele subiu. E o anjo falou que ele vai voltar da mesma maneira, né? Então, é justificado no Espírito, né? É ressurreição. Isso não, Pedro fala que ele foi para o inferno para pregar lá, né? Mas no Espírito dele, né? No Espírito, né? O corpo ficou lá, né? Enterrado no túmulo. Eu não sou última palavra sobre essas coisas, mas eu sinto que ele foi justificado pela ressurreição. Lá na coisa, no negócio de inferno é esotérico, né? Esses segredos, e só desvislume assim, né? Pedro falou assim, né? Acho que Romanos 1:4 é bom ler.
termina o que o senhor está falando. Pode ler. Fala aqui, versículo 3, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne e que com poder foi declarado filho de Deus segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dentre os mortos. Aleluia. Então aí prova que ele morreu na carne, é igual você falou, né, que você pode falar qualquer coisa boa, né? Mas se morreu, ficou morto. Ele tem que ser provado. Final da história, se ele não ressuscitou. Estamos justificados pela ressurreição. Lê de novo. Que coisa... Com poder foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Então é esteio, né? Isto é um cântico, né? Temos um cântico, né? Sobre isso, né? Manifestou em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então a ressurreição é a prova de tudo. Prova que o que ele falou é verdade, o que ele disse é verdade. Porque qualquer pessoa pode... Tem outras religiões que falam essas coisas morais, né? Buda e tudo, né? Sobre leis morais. Isso não é novidade. Mas que ele foi morto e ressuscitado, visto, né, dos anjos e pregado com poder, o Espírito Santo caindo sobre os discípulos, 120, né? Falando em línguas, todos os povos lá na festa de Pentecostes, e Pedro e os outros levantando com poder, né? Ele falou, não olhe para mim, eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, mas que eu tenho, eu te dou. Né? Ele levantou essa coxa, né? Então isso é poder. Poder da ressurreição. O mesmo Espírito que levantou Jesus vai vivificar nossos corpos. Cura e ressurreição. Então, quando está falando aqui em Timóteo, foi justificado em Espírito, está dizendo que ele foi confirmado pela ressurreição como filho, né? Justificado, foi manifesto, assim, foi confirmado o fato de ser filho de Deus pela ressurreição. E pode notar no livro de Atos, os apóstolos falaram repetidamente sobre a ressurreição, testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Depois de justificado em espírito, ele entra visto por anjos. Quer dizer, essa justificação dele, da vitória dele, foi publicada assim no céu, todos os anjos viram e confirmaram que Satanás, que se rebelou antes, foi vencido. No céu, todos os anjos. Aleluia. Foi publicamente anunciado nos céus e na terra, entre os gentios. Ele era judeu, filho de Davi, mas foi publicado entre os gentios. Salvador do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Universal. Essa obra de Deus. Esse ato cósmico. Glória a Deus. E o mesmo Espírito que levantou Jesus habita em nós, né? Isso é o Evangelho. Agora, 1 João, capítulo 4. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Tem outros espíritos, por isso fala Espírito Santo, né? Tem outros espíritos. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Os falsos profetas são inspirados pelo outro espírito.
Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito de anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, 2 João 7. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Erro, né? Incrédulo, né? Falar credo sem espírito, só credo, né? O ato intelectual, né? É importante, né? É importante ter credo, tem a firmeza na doutrina, mas isso não resolve, né? Porque tem credo apostólico, né? E isso não resolve, mas é importante, né? Para estabelecer doutrina sã, né? Mas tem que conversar no espírito, né? Agora parece que os espíritos falsos, demônios, não conseguem nem falar isso em credo, né? Vocês não conseguem imaginar. Eu tenho ouvido que pessoas que expulsam demônios, ele pergunta a pessoa que pode conversar, ele fica enrolando, né? Não quer conversar. Nem o credo, nem a não. Isso é perigoso conversar a verdade, mesmo em doutrina, né? Porque o Espírito da verdade não testifica. Tem esses mistérios que precisam ser investigados e revelados para nós. Porque eu estava lendo o livro de todos e ele fala que é uma primeira que Deus nos dá na Escritura, né? E ele fala assim também, é um mistério, né? Que como se fosse proibido eles poderem falar, né? Os Espíritos, né? Então não haveria como enganar. Mas, normalmente, quando é lido, sempre vem aquele questionamento, será que não há como enganar, né? Como eles falarem e não ser? Mas dá para perceber também, eu acho que foi nisso, né? Que como um mistério que Deus vedou isso, né? Eles não podem falar. O mistério é algo que precisa ser revelado no Espírito, não pegado como uma fórmula, né? Aqueles homens lá, né? Esqueceu qual a cidade, mas queria expulsar demônios pela Cristo que Paulo pregou. Ele falou, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas você não conhece. Tem que ser ungido, né? Agora, a origem de muitas falsas religiões fica bem nesse ponto, né? De dizer que ele não veio em carne, né? Ou que ele veio em espírito, ou ele que é só homem, mas a origem de muitas falsas seitas, né? Que Jesus era um grande profeta, o Islã, né? Fala que Jesus era profeta. Então, tem muitas religiões que aceitam Jesus, mas não isso. Então, isso aí é um problema sério para ele. Não era Deus ou não era homem, mas Deus, homem, nós não aceitamos. Mas nós também costumamos, às vezes, dizer que Jesus é Jesus, né? Faz uma diferença, tem situações de mas foi Jesus. Né? É não para nós, mas Jesus é diferente. Né? Parece que é diferente, né? E o Espírito é o mesmo. Este mistério precisa acontecer, revelar e habitar em nós. Só está recitando no nome de Jesus. Fórmula. Mas falta a revelação do nome. O nome de Jesus, Filho de Deus, que ressuscitou. O fé do homem orando entra no corpo da pessoa.
E devemos, orando, devemos esperar um pouco, né? Não só em nome de Jesus, tá assim, né? Mas tem que ter uma presença do Espírito Santo antes de orar, né? Até esses homens que recebem filhos de cura, né? Eles têm uma comissão, né? Parece eles jejuaram e recebem uma comissão de curar, não assim, né? Mas precisa ter muito atento ao que o Espírito está fazendo em nosso coração, nosso ministério. Então eu quero passar para o terceiro mistério, Cristo Espírito. Estou muito ligado, né? João 14. Então, esse mistério que pode ser entendido pela mente humana é Cristo é o Espírito. O Espírito é Cristo. Como Jesus pode morar em nosso coração? Como? Pelo Espírito, porque nós temos Espírito. O homem é tripartido, ele tem Espírito, não só alma, ele tem Espírito. E Deus é o Espírito. Então, o Espírito de Deus pode habitar no Espírito do homem. E isto é Cristo. Não é uma influência. Não é uma doutrina. É uma pessoa que mora em nossa pessoa. Cristo. Pelo Espírito, porque o Espírito é Cristo. Doutrina é importante. Mas se não passar de doutrina para a realidade, não adianta. Doutrina não salva. Emoção não salva. Mas a presença da pessoa de Jesus, o Espírito Santo, como Jesus Cristo, que ele foi justificado no Espírito, entrou no Espírito, voltou no Espírito, para habitar no Espírito, no coração do homem, como Jesus. Deus, no íntimo do homem, fechou lacuna. Então precisa renovar, lembrar essas verdades para praticar nossa vida. Para fugir todas as dúvidas, né? Todos os males e perseguições e tudo, depressões e tudo. Jesus está em nós, através do Espírito. João 14, que versículo? 17. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, Jesus está habitando com eles, andando com eles, morando com eles. E estará em vós o Espírito. Então ele coloca, né? Ele habita e estará o Espírito da verdade. Jesus. Não tem outra conclusão, né? Se segue a lógica da palavra, não tem outra conclusão. Mas o homem que rejeita Deus, ele fica anos no seminário, né? Escreve volumes de teologia e não salva nada. Nem ele, a própria alma dele, né? Esses teólogos, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ele voltará logo no Espírito, amém? Amém. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Porque eu vivo, vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai,
Como? No Espírito. Tem 3 pessoas, né? Na divindade. 3 pessoas. Jesus está no Pai pelo Espírito. Isto é o Espírito. E vós em mim, nós nele. E eu em vós. Na dimensão natural, intelectual, não pode compreender. É mistério e vai ficar mistério. Colossenses 1, 27. 26. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, eu pesquisei um pouco, né? Eu contei na concordância 80 vezes que Paulo fala nessa epístola que é Cristo em vós. Cristo em Cristo. 80 vezes que ele fala em Cristo. Pode notar na leitura das epístolas de Paulo, em Cristo. Isso não é uma frase poética. Isso é um fato. Que Cristo, em Cristo, quer dizer no Espírito. Né? Está no Espírito, e o Espírito está em nós, mesma coisa, amém? Sobre água, né? Bebendo água e pulando na piscina, diferente para nós, no mundo de 3 dimensões. Mas no mundo de outras dimensões, né? Pelo menos 5, né? Está em Cristo e Cristo está em nós, a mesma coisa. Cristo está em nós, nós estamos em Cristo pelo Espírito. Então, vamos entender que esta pessoa do Espírito Santo é chave para a nossa salvação. Chave para revelar o mistério. Chave para andar no Espírito. Chave de ser santificado. Sem conhecer a pessoa do Espírito Santo, não podemos conhecer a Deus. A hora chegou para entrar nessas coisas na prática, em vez de estudar teologia, pregar essas maravilhas, assim, né? Escrever livros, compre este livro, Começa a andar no Espírito. Essa coisa mais urgente para mim é início do novo século. Conhecer a pessoa do Espírito, andar com Ele e santificar a nossa vida. Tudo é palha sem isto. 2 Coríntios 3, 17. Agora, essa passagem não pode ser mais explícita, né? Claro em palavras, né? Ora, o Senhor é o Espírito. Não pode ser mais claro? Não pode ser. O Senhor é o Espírito. Quem é Senhor? Jesus, Deus. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como o Senhor, pelo Senhor. Então a tradução é certa. Eu não sei o que você tem. Mas minha Bíblia fala pelo Espírito do Senhor. Perdeu a mensagem, né? Não pelo Espírito do Senhor, como pelo Senhor o Espírito. Fala assim. Com o Senhor o Espírito. Tá? Não tem outro lugar, parece, na Bíblia que fala mais claramente que o Senhor é o Espírito. Não estamos estudando a doutrina, estamos estudando como santificar nossas vidas e refletir e mostrar Cristo, Jesus, a solução, o verbo para o mundo.
tira o véu, né? Véu da lei, da carnalidade, humano, né? O lado humano, né? Desvendado. Porque, por exemplo, Moisés passou aquele tempo, né? E brilhou o rosto tanto que ele precisa usar o véu, né? A pessoa pode nem escutar, assim, né? Véu, refletindo. Você tem visto pessoas adiante com o Espírito Santo? Eu tenho visto. Então, quando temos Cristo revelado em nossa vida, às vezes o próprio rosto está refletindo essa glória, manifestando. Ele fala que com o rosto desvendado somos transformados, né? De glória em glória, né? Mais e mais. Revelação após revelação. É. Talvez não aguenta de ver, né? Isso é nossa herança, né? Isso é destino da igreja. Deve ser. Não tem outra coisa, por favor. Outra coisa não presta. Está perdendo tempo. O véu sobre a mente, né? Não só o rosto, mas a mente, o véu, não entende. Pessoas leem a Bíblia toda, não só a lei, mas a Bíblia, o Novo Testamento com véu, não entende. Fazendo perguntas, né? Não tem revelação. A Bíblia não é o livro de ser estudado com a mente. A mente é importante. Tem que ler e saber toda a mensagem, mas tem que entrar no Espírito que inspirou a palavra. Tem que entrar no mesmo Espírito que inspirou a palavra para entender a palavra. Com esse Espírito, né? Deve entrar na leitura da Bíblia com o Espírito de revelação, que é entender que o Espírito está falando, não só as coisas que estão detalhes, né? Clamar a Deus, pedindo para tirar esse véu. Os chineses têm esse costume que não é ruim, não. Ler e orar, né? Ler a palavra e orando, né? Repetindo. Lendo a palavra, tem um versículo, né? Repetindo, orando, né? Para esta palavra que é vida, vai abrir nossa mente, né? E o Espírito pode vir, né? Opa, né? Tem alegria. Tem luz. Não, nada em comparação. Nada em comparação. Pode ler com entendimento e... tá. Sim. Mas quando o Espírito Santo vem, tem vida eterna entrando, né? Tem alegria. Nada importa mais quando tem essa luz entrando, né? Jesus está presente. Vida eterna. Comer da árvore da vida. Então, esse costume de ler, orar é muito importante. Quem sabe nós vamos fazer isto mais, né? Tá, assim, né? Lendo, orando. Em voz alta, né? Até que começa a penetrar, tirar esse véu. Desbanalizar. Eu quero cantar. Elenir, pode... Alguém? Eu tenho palavras aqui sobre a encarnação de Jesus. Desceu da glória. Então nós vamos cantar a verdade. Amém. Desceu da glória. Imortal história, meu Deus e Salvador, Jesus aqui chegou, nasceu humilde numa manjedoura. Dor e lágrimas. Oh, quanto amo, quanto adoro, meu sol,
o Criador se fez Salvador. Toda plenitude em Cristo Jesus. Oh, quanto amo, quanto adoro, meu sol, meu fôlego, tudo é pra mim. O Criador se fez Salvador. Toda plenitude em Cristo está. Que misericórdia veio por remendo em noite sem uma luz sequer. Deus tem o abandonou seu esplendor, abaixou-se pra minha alma conquistar. Oh, quanto amo, quanto adoro, meu sol, meu fôlego, não é pra mim. O Criador se fez Salvador. Toda plenitude em Cristo está. Se fez carne e sangue, em homem se encarnou, seu plano revelou. Glorioso mistério, sacrifício eterno, agora sempre és o grande eu sou. Oh, quanto amo, quanto adoro, meu sol, meu fôlego, tudo é pra mim. O Criador se fez Salvador. Toda plenitude em Cristo está. Espontaneamente se fez carne
Será que alguns podem explicar como nós passamos do mistério de encarnação de Cristo no Espírito para o corpo de Cristo? Mas como isto prossegue, como acontecer, né? Eu sinto esses mistérios são uma sequência, né? Do mistério básico que é Cristo, né? Então, Cristo é o homem, o Deus veio como homem, né? Então, a missão dele era tornar espírito por morte e ressurreição. Ele tornou espírito, o espírito diferente em alguns aspectos importantes do espírito que foi movendo dentro dos profetas, né? Que fala em João 7 que o espírito não foi dado porque Jesus não foi glorificado. Então, através da morte, glorificação de Jesus, ele levantou e conseguiu enviar do Pai o Espírito Homem-Deus, né? Para habitar em nós, né? Então, a encarnação levou para o Espírito habitando em nós, né? Então, o que é diferente entre o Espírito habitando em nós e o corpo de Cristo? Se o Espírito está em mim, eu vou sentir falta de outra parte do corpo, né? Chamam isso de corpo, né? Então eu falei que eu creio que Deus não fez o corpo do homem de nada, mas ele fez o corpo para mostrar que ele tinha em vista eternamente, né? O corpo do homem mostra, nosso corpo mostra o plano eterno de Deus de ter um homem coletivo, né? Que é Jesus. Isso é o corpo, né? Ele não fez o homem e depois, Paulo fala, eu vou usar essa analogia do homem para mostrar o plano dele. O plano dele era eterno, ele fez o corpo do homem em vista do plano eterno dele, de um homem coletivo, né? Isto é uma sugestão, né? Mas, de qualquer jeito, o corpo é o homem coletivo, né? O homem cósmico, né? Ele é cabeça do corpo. Então, não tem dois corpos, tem uma cabeça e um corpo. Então, precisamos um ao outro, né? E eu acho que não temos revelação de Cristo suficiente sozinho, né? Precisamos junto. Quando o corpo começa a formar, ele vai aparecer diferente, né? Mais plenitude, né? Então, eu gostei desta palavra conduz, né? Quando temos o Espírito de Cristo em mim, me conduz a procurar, amar, precisar outros. Isto é como um instinto animal, ele precisa viajar para o sul, né? Tudo assim. Nós temos, pode falar, instinto espiritual de procurar outros. Jesus enfaticamente falou que quando tem duas ou três, né? Duas ou três, ele não falou quando tem uma pessoa, porque pelo menos duas ou três estarei. Então, se ele está em nosso meio, ele vai formar esse homem em nós coletivamente. Isso é uma coisa assim. Eu fiquei muito impressionado lendo Efésios e Colossenses. Todas essas coisas sublimes, né? Cósmico. Depois ele fala, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, né? Então, a igreja aqui na Terra deve ser a plenitude de Cristo, Filho de Deus, né? E por que ele fala, quando ele partiu o pão, na última
ocasião com os discípulos. Por que ele falou, esse é o meu corpo? Por que ele está falando isso, esse é o meu corpo? Partiu o pão. Falou, isso é o meu corpo. Depois, ele fala, isto faz em memória de mim. Depois, casa em casa, todo dia, depois, pelo menos primeiro dia da semana, partiram pão. O que nós aprendemos sobre isso? Ele é homem cósmico, o homem que liga o céu e a terra, cabeça do corpo que é a igreja, e a igreja partilha em casa pão, perseverando na comunhão, na doutrina apostólica, palavra básica, né? Então, por que partiram pão? Por que Jesus fala isso do meu corpo? Então, logo vocês esqueceram, ele partiu, né? Ele partiu. Ele se Cedeu. Isso. Quebrou. Para comer. Isso. Então, com o espírito dele, nós devemos quebrar também. Tornar comida para os outros. Para o mundo. Isso. Aleluia. Alimentar os outros, né? Alimentar outros através da vida dele. Então precisa quebrar, né? Não pode oferecer ao mundo pão sem quebrar, né? Tem que comer junto, né? Então, é mistério, né? Mistério do corpo. Para formar esse homem coletivo, né? Precisa comer dele, né? Junto. Porque não tem base para tomar a ceia individualmente, né? Em casa, assim, né? Eu não sei, eu sempre, se a pessoa está doente, o pastor leva comunhão para ela, assim. Parece uma coisa mágica dentro do próprio pão, né? Mas eu acho que precisa comer junto. Comendo junto, estamos quebrados também, como o pão que Jesus quebrou, né? Então, é um mistério, né? Que a Marina explicou, assim, que é uma coisa misteriosa para começar a entrar. E acho que não tem possibilidade de entender sem fazer, né? Você concorda? Eu acho que a maneira de entender isto, fazer, né? Porque não é teoria, doutrina, brigando sobre transubstanciação, símbolo e etc. Mas comer. Né? Jesus deixou uma coisa prática para fazer. Então eles entenderam isso tão claramente que eles não podiam deixar de reunir cada dia, casa em casa, comendo. Né? Então parece esse partir do pão era além de cerimônia, né? Ritual, era comer. Mas eu não sei exatamente, mas juntaram com partir do pão que é Jesus, né? Parece que fizeram junto, né? Então eu sinto que a igreja precisa voltar para isso. Nunca vai formar o corpo sem fazer, né? Sem comer do corpo. Como vai formar o corpo sem comer do corpo? Só teoria, né? Misticismo, talvez. Então eu sinto que é uma coisa prática que devemos fazer. Ele falou, batizando e comendo, né? Água e pão e sangue da nova aliança. Né? Então essa é uma coisa que precisamos investigar. Né? Porque Cristo em nós leva-nos para juntar. E por que juntar? Porque não podemos escutar uma CD, alguma coisa, música e tudo assim, em casa, né? E ler reportagem do pastor e tudo. Tem que se reunir num lugar geográfico, né? Geográfico, para comer junto. E comer o quê? Palavra só? Pão. Através da palavra é pão, vida, corpo, Cristo em nós.
Então, João falou tanto, né? Capítulo 6 sobre comer da minha carne, enfatizou, mais que eles ficaram confusos, eles enfatizaram de novo, né? Comer da carne, beber do sangue, enfatizaram. Então essas palavras são espírito e vida, mas também ele ordenou fazer isto em memória de mim. E o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Então eu queria renovar isto, porque o corpo é um mistério, mas ele fez o corpo humano para mostrar esse mistério. Agora, até Paulo falou, se não comer dignamente deste pão, fica doente até morre. Quem sabe quantas coisas estamos afligindo através de não discernir o corpo no pão, né? Então, uma coisa que eu estou muito interessado em investigar, que eu sei que estamos mal nutridos. Não temos, pode orar demais, estudar, e seminários e tudo, mas se não comer com revelação o pão que veio do céu, que é Jesus, e ordenou nos comer, parece que estamos faltando, né? Então, com este processo de obedecer uma maneira simples, ordenança de Jesus, para formar esse homem cósmico que veio do céu e vai levar-nos para ele e morar na mesma casa eternamente, todas essas coisas vai assim, começa a encaixar, né? Ele fala em Efésios 2, que é a morada do Espírito. Fundamental, os apóstolos e profetas, mas morada do Espírito, a casa de Deus, né? Então a casa representa a família tem que comer junto, né? Eu acho que as coisas são mais simples do que nós imaginamos, né? Tem que fazer coisas simples, não tem problema sobre investigar coisas profundas, mas tem que fazer uma coisa simples, com revelação, né? Nem símbolo, nem misticismo, mas simples, recebendo esta palavra que Deus vai revelar mais e mais, né? Então, o corpo é muito além de indivíduo, né? É um homem cósmico. Você pode ler, eu não vou tomar tempo agora, mas pode ler 1 de Efésios e 1 de Colossenses. Eu fiquei impressionado falando essas coisas sublimes. Depois termina e fala, e a cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja? Aqui? Em qualquer cidade? A igreja? O corpo de Cristo é esse homem cósmico que reconcilia todas as coisas no céu e na terra. Habita toda a plenitude de Deus e precisamos comer dele na igreja. Então, ele falou, tem que se ficar como uma criança, né? A criança entra no reino de Deus, mas muito cheio de teorias, né? E fica discutindo durante os séculos, né? Sobre a ceia, né? E a reforma de Lutero naufragou, né? Parou neste ponto, né? Não entendeu, não tinha comunhão. É coisa, até, é coisa assim, pode ter um pecado, né? De discutir sobre doutrinas não essenciais, né? Fala, que é o corpo de Cristo? Eu pensei, não vou tomar a mão, não. Então, isso cada vez que as pessoas começam a discutir e desconcordar com coisas não essenciais, está ofendendo o corpo de Cristo, né? Demorando a formar esse corpo. Mesmo com coisas essenciais, tem que tratar com cuidado, né? Então fala em Efésios assim, manter a unidade do Espírito até chegar à unidade da fé. Paulo fala em Efésios, o corpo, a revelação do mistério, nós somos um corpo, né? Junto com gentios, né? Como nós vamos unir, reconciliar com judeus e gentios se não estamos formando o corpo e tem revelação na nossa vida?
mas eu queria terminar hoje falar um pouco sobre o corpo que nós discutimos, acho que 3 semanas pelo menos, sobre o corpo, né? Para desbanalizar essa frase, corpo de Cristo. Não temos corpo sem comer do corpo. Coisa tremenda, isso foi uma coisa para mim, pelo menos. Não temos corpo sem comer do corpo. Tem um ditado entre nutricistas, né, que nós somos quem nós comemos, né? Nós somos quem nós comemos. Então não somos o corpo sem comer do corpo. Simplesmente. Pode brigar sobre isso, tem várias teorias, mas a pessoa não nasce, segundo a palavra, a pessoa não nasce só pela água e pelo Espírito. Né? Então, precisa nascer pela água, batizar, e pelo Espírito. Então, a pessoa pode ser convertida sem água e sem receber dons de línguas, mas não estamos seguindo a palavra. Para formar a igreja gloriosa, precisa simplesmente, como criança, começar a seguir a palavra. Então, antes de nascer pela água e pelo Espírito, precisa comer, partir pão. Perseverar em doutrina dos apóstolos, na comunhão e partir do pão. Então, eu pelo menos estou testemunhando que eu entendi. Não. Eu não vejo assim, não. Não vai fazer nada no céu, vai começar aqui, geograficamente, formar o corpo. Porque ele não está limitado por local. Ele vai formar o corpo no mundo inteiro antes de ele voltar. Antes de ele voltar, vai formar não só o corpo, mas vai ficar como noiva, a igreja, né? Para casar. Quando ele voltar, vai ter casamento. Mas não precisa, eu não acho bom pensar que somos pedaços no mundo e vai juntar depois. Eu tenho que ter corpo em cada lugar, porque ele não está limitado por vários lugares. Ele está em cada coração, uma só pessoa, para a lei do Espírito, né? Então, não limitado pelo corpo também, né? Pela formar o corpo limitado. Cada igreja, cada local precisa reunir com comunhão, palavra e Espírito agindo, né? Formando, comendo o corpo para formar este corpo universal, né? Todo lugar, né? Isso eu entendo, né? Porque tem essa doutrina que não precisa ser a igreja gloriosa, vai formar lá, vai ser a igreja gloriosa, eu não posso aceitar isso. Tem que ser uma igreja com a noiva agora, ele não vai casar com a noiva feia, né? E o corpo parcial. E tem, para mim, urgência, né? Não pode entender as coisas sem nutrir bem. Pessoas mal nutridas nem sabem cogitar bem, né? Tem coisas simples que precisa entender. Estou ansioso para esse dia, para ser nutrido pelo pão do céu, sabe? E formando, né? Acho que coisa vai acontecer junto que não pode acontecer individualmente. Coisa vai começar junto, comendo junto, que não pode acontecer mesmo junto com muito avivamento, sem praticar a coisa simples que ele falou. Eu estou sim, só testificando que eu sinto Deus nos ensinou, né? Me ensinou. Porque tem coisa que eu não posso entender e praticar sem comer deste pão. Eu não estou explicando muito bem, mas tem coisas que não funcionam, né? Sem praticar a palavra, né? Eu falei, buscando o Espírito Santo, eu falei, não, eu tenho outros dons, eu não preciso falar línguas. E Deus olhou para mim, chega, né? E falou, are you through? Terminou suas explicações? Gente repreendido. Porque está na Bíblia. Falar em línguas. Então, eu não falei mais. Eu comecei a buscar. Então, aconteceu, né? Eu falei em línguas. E revolucionou minha vida, né? Então, eu quero esse passo onde a reforma de Lutero
não falar, eu quero entrar, né? Eu sinto isso. Eu só testificando. Porque eu não acho que não vamos ir muito longe agora, sem fazer isso, mas eu não sei como fazer, né? Mas eu sinto que o corpo de Cristo vai formar através de comer do corpo com revelação. Não só avivamento, não. Não só estudar a palavra, mas comer de Jesus. Vai formar Jesus corporalmente em cada localidade. É mistério. Eu acho que essa é a palavra viva dos nossos dias que tem que ser restaurada. A palavra viva que vai... Eu acho a palavra do Senhor para a nossa vida, né? Porque João Batista pregou, arrependei-vos e ser batizado para a remissão dos pecados. Então, nós temos outra palavra profética hoje. Né? Restaurar o corpo através de comer do corpo. Né? É coisa prática. A água é coisa prática para João Batista. Ele pregou perto do rio, né? Não no centro de Jerusalém. Ele pregou perto do rio para batizar. Então eu sinto falta, eu sinto malnutrido. Tem coisa que Deus tem revelado muita coisa para mim, eu sinto incapaz de continuar sem comer junto. Que ele falou, ele quebrou o seu corpo, ele quebrou para providenciar esta mesa para nós. Não é tudo, claro que restaurar a mesa não é tudo, tem que ter muito cuidado porque muitas igrejas estão tomando a mesa do Senhor sem resultado nenhum, né? Tem que coordenar todas as coisas, sim. Restauração da palavra, comunhão no Espírito e comer junto para formar o corpo de Cristo, esse homem cósmico, né? Esse homem segundo homem que veio do céu. Tudo que fazemos para a restauração da igreja deve ser baseado na palavra, né? Por isso eu estou entendendo isso, porque é baseado na palavra. Outro tipo de avivamento é, assim, pessoas que têm visões individuais. Eu não posso. Eu não tenho visão sobre essas coisas. Eu não vejo algumas coisas que ele está... com visão de algum tipo de avivamento, eu não vejo na palavra, né? Mas mas tem que ser confirmado juntamente, né? Falso profeta. Tem vários falsos profetas. Sempre o falso profeta acaba tendo um documento além da Bíblia, né? Documento pode ler junto com a Bíblia, sempre falso profeta. Né? Testemunho de Jeová, ciência cristã, todos têm documento, assim, para ler junto com a Bíblia, né? Muçulmanos têm livro sagrado, né?